direto. Então, vamos lá. Depois eu pergunto a vocês a frequência, tá bom? Página 156, Miguel. Livro, página 156, tá bom? Depois eu olho aí os números de vocês. Ou melhor, eu faço a chamada. Então, vamos lá. Na página 156, ou melhor, só... Deixa eu ver aqui, Letícia. Ó, vamos aí, página 156 do livro de vocês, ok? Ok, né, Miguel? Então, vamos lá. Primeira questão nós temos aí. Em 2007, o ator Paulo Altran faleceu em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de um câncer no pulmão. Provavelmente em função de ter sido fumante por muitos anos. Ele próprio queria que fosse divulgado esse fato, para alertar que o cigarro pode provocar câncer. Considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. Coloca no chat o que vocês marcaram, tá? Certo, Maria Clara? Tia, eu marquei a opção D. Opção D de dado. Eita, minha tia pediu para escrever no chat. Foi falando não. Ó, opção correta, opção D, tá? Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos responsáveis pelas trocas gasosas. Alternativa correta, alternativa D. Coloca a data de hoje também. Pensei em marcar D, só que ela não tá errado. Acontece. Página 157. Temos aí na segunda questão. Leia atentamente o texto a seguir. Respirar é uma ação automática. Nós respiramos enquanto estamos acordados ou... O pessoal entra depois, aí a gente se atrapalha um pouco, desculpa. Então, vamos lá. Respirar é uma ação automática. Nós respiramos enquanto estamos acordados ou dormindo sem que, para isso, tenhamos que fazer qualquer esforço consciente. Podemos variar o ritmo da respiração, como em geral acontece quando paramos para pensar sobre isso e podemos conscientemente respirar mais profundamente. O que não podemos fazer é parar de respirar por mais de 1 minuto. Se a respiração é contida por muito tempo, nosso encéfalo assume o controle, enviando automaticamente impulsos nervosos ao diafragma e aos músculos intercostais, instruindo-os a se contraírem. O ritmo e a profundidade da respiração também são controlados quimicamente. Durante o esforço, os músculos aumentam a produção de gás carbônico, que começa a se acumular no sangue. O centro respiratório do bulbo detecta esse aumento e acelera o ritmo e a profundidade dos movimentos respiratórios de maneira a eliminar o excesso indesejável de gás carbônico através dos pulmões. Responda. Letra A. Por que respiramos diferentemente quando estamos dormindo e quando estamos correndo? Posso dizer minha resposta, tia? Pode. Aqui. Quando corremos, nosso corpo necessita de mais oxigênio devido ao cansaço. E quando dormimos, estamos tranquilos e não necessitamos de esforço consciente. Ok, mais alguém? A minha tá correta, eu botei no chat. Ai, não deu tempo de pegar, não. Ô tia, posso falar a minha? Só um minutinho aqui, por enquanto. Quem pediu para falar? Eu, Nome. Pedro Maciel. Ah, agora sim, ficou lindo. Pode falar. Eu coloquei assim, quando corremos, precisamos de mais esforço muscular. E quando dormimos, não precisamos de tanto esforço. Quando correndo. Aí, por isso que a respiração é diferente? Então, qual é a resposta correta? Tô tentando aqui ler o do Miguel. Ok,
Ok, pode ser, Miguel. Maiane, eu acho que o seu não está tão correto pelo seguinte fato. Você colocou assim, ó. Porque quando respiramos dormindo, é um movimento involuntário. Tanto faz. Dormindo ou acordado, ele é De involuntário. qualquer forma, voluntária. Ele é involuntário, tá? Então, para os demais, eu vou Tá, deixar... então estamos corretos, né, tia? Uhum. Só um minutinho, porque o pessoal fica entrando fora de hora, aí atrapalha um pouco a minha concentração, porque eu tenho que permitir. Então, deixa eu colocar aqui para os demais. Cadê a Maria Clara, que não leu a dela? Quer que eu leia? Eu leio agora? Certeza, com certeza, eu tava sentindo falta. Porque ao correr, o cérebro exige mais oxigênio para fazer com que o movimento dos músculos se realize. E quando dormimos, não fazendo tanto esforço. Assim, o. Peraí, tia, que eu me perdi. Ah, não, já tô lendo a outra. Ixi, é a letra A, meu bem. Eu já li, foi essa que eu li agora, porque eu pulei pra. Eu comecei a ler o resto pela outra. Ah, tá. Só um minutinho. Caio, por gentileza, corrija a sua resposta, tá bom? Boa tarde, Monique. Eu botei outro, só que eu não tava com o livro. Eu botei a que, a que mais pareceu com a minha resposta. Pronto? Posso continuar? Que página é? Pra eu botar minha resposta real, porque eu botei uma que parece com a minha, porque eu não tava sem o livro. Página 157. Ok. Letra B. Qual é o principal mecanismo que nosso corpo usa para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório? Posso dizer, tia? Esse eu Pode. fiquei em dúvida, com certeza pode estar errada, mas eu vou dizer aqui. O Uhum. encéfalo que assume o controle após passar 1 minuto sem respirar. Eu botei a mesma coisa que o Taimo na B. Tu botou o que, Maria Clara? Tia, eu acho que tá errada. O bulbo que recebe os estímulos e coordena o ritmo respiratório. Não Eu está botei a errado. mesma coisa da Maria Clara, só que eu apaguei. Eu posso falar, Tia, tia? está Página incorreto. 157, pessoal. Vocês que já estavam online há muito tempo ainda não sabem qual é a página. Ô, Como é, tia, posso Taimo? falar a minha? A minha está incorreta. Está. Como é, Pedro? Eu coloquei assim. Peraí. Hum. O bulbo percebe o aumento do gás carbônico, estimulando os movimentos de inspiração e expiração. Deve estar errado. Não, tá não. Só tá diferente. Mais alguém? Eu botei do mesmo jeito, só que aí eu apaguei e botei só o pulo. Não. Por que tu apagou Sei lá, eu achei que tava errado, aí eu apaguei. Não. Tia, então, como é a resposta, então? Qual é o Estou mecanismo colocando correto? aqui, Taimo. Certo. Para ficar melhor para vocês. Porque eu digito devagar. Enquanto isso, já estão estudando? Enquanto eu vou digitando. Eu
É só os tecidos, né, tia, que vai cair na prova da senhora? Todos os tecidos que nós vimos até agora, viu? Uhum. Então, nós temos quais? Quais os tecidos que nós já vimos? Já vimos Tecido epitelial, epiteletivo, Tecido ósseo, tecido mas ele faz conjuntivo. parte do tecido conjuntivo. tecido tecido muscular. ósseo. Tecido cartilaginoso, Também faz parte, né? O adiposo. adiposo também. Então, só um minuto. Os movimentos de inspiração e expiração. Eliminando o gás. Eliminando o gás carbônico. Só um minuto. Dissolvendo o oxigênio. Essa questão aí é grande. Faz tempo que a tia tá escrevendo. Não, é porque eu fico permitindo a entrada dos colegas. Por exemplo, quem está entrando atrasada, quem está entrando atrasada, Tia, a gente precisa colocar todo esse estrofe ou apenas de gás carbônico. todo é melhor, né? Não há dúvida, Por favor. faz um print. Por garantia. Sim, então só enquanto vocês estão copiando aí, conversar um pouco sobre o que é que vocês devem estudar, o que é que vocês têm que estudar. Vocês vão estudar os tecidos, mas os tecidos, todos os tecidos que nós estamos estudando, que nós vimos, desde o capítulo tecidos, tá? Vocês vão estudar e vão estudar as atividades também, tá certo? Não vai cair tecidos. Vai cair. Vai cair tecidos e sistema digestório? Vai cair os tecidos. Só um minutinho aqui, deixa Vai ser só os tecidos, né, tia? eu só dar uma olhadinha aqui. Opa. Só um minuto. É o tempinho que vocês... Eu queria que nós tivéssemos uma semana própria para estudo, que nós pudéssemos nos preparar melhor. Mas nós já estamos estudando. Você já está preparado. Não é, Patrícia? Já está preparada. Na minha opinião, né? Isso, vocês vão estudar justamente isso. A partir dos tecidos e o sistema digestório, né? Que foi os últimos que nós estudamos. Até chegar ao sistema respiratório, que é o que nós estamos vendo. Tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, página 157. Estuda, Gabriel. É só ir estudando, relaxar, estudar. Todo dia tira um tempinho, uma horinha X para estudar. Dá certo. Você vai conseguir. Recapitulando aí o que a gente já havia falado. O sistema respiratório, ele realiza movimentos, como nós falamos nesse instante, movimentos que são involuntários, não depende da nossa vontade para esses movimentos serem realizados. Então, tanto nós desempenhamos a nossa respiração acordados como dormindo, como nós vimos aí na questãozinha anterior, né? É responsável pela troca de gases. Letícia Borges, por gentileza, viu? Tá? É responsável pela troca de gases, ou seja, nós inspiramos o gás oxigênio e expiramos o gás carbônico, ou seja, que nós colocamos dentro do nosso organismo é o gás oxigênio e o que nós eliminamos é o gás carbônico, né? Esse oxigênio, ele chega até esse é o oxigênio que nós levamos através da respiração, ele chega até as nossas células.
Estão lembrados que nós falamos que até a célula, dentro da célula, há o processo também de respiração celular, onde tem uma organela chamada de mitocôndria, que realiza esse processo aí de respiração celular. E isso faz com que a célula, além de absorver o oxigênio, ela também tem à disposição algo que é essencial para a produção de energia dentro da célula, tá? No nosso corpo funciona também da mesma forma, certo? Assim, acho que eu falando da mitocôndria, né? A organela que está dentro da célula, que é responsável pela respiração celular, é a mitocôndria, certo? Essa organela, ela absorve aí o oxigênio, ela realiza a respiração celular, ela absorve aí o oxigênio e faz com que esse oxigênio permita aí a produção de energia, certo? Na página 157, a gente vai falar um pouquinho sobre os alvéolos pulmonares, que nós já tínhamos até comentado sobre. Eles são responsáveis justamente por essas trocas gasosas, né, do gás carbônico e do gás oxigênio. Nós temos em torno de 750 milhões de alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, eles são revestidos por uma fina membrana, né, constituída de capilares sanguíneos, que é aí justamente onde ocorre aí a troca desses gases, certo? Deixa eu só ver. Ok? Outra coisa que nós tínhamos falado na aula passada foi a respeito dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Boca, nariz, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios e bronquíolos. Isso mesmo, Thay. Tudo bem, então. Vamos lá. Esses órgãos são os que compõem aí o sistema respiratório. Nós falamos e discutimos a respeito disso na aula passada, que o ar, o oxigênio, entra através das nossas cavidades nasais, onde nas nossas cavidades possui pelos, e esses pelos, eles fazem o trabalho de filtrar, podemos dizer assim, resíduos que são indesejáveis ao nosso organismo, né? A respiração inicia-se nesse exato momento, quando nós puxamos o ar para dentro do nosso organismo. Página 157, Márcio. Certo? Então, o que é que acontece? O ar entra pelo nosso nariz, de certa forma, as impurezas são filtradas neste momento, né, pelas cavidades nasais, passa pela faringe, quando chega à laringe, né, que nós falamos também ontem, que a laringe, ela só permite a passagem de substâncias gasosas, né? Então, quando chega à laringe, ela vai até a traqueia, e assim, chegando aos brônquios, né? Ok, até aqui, não foi? Onde nós Tia, paramos? a faringe está presente no sistema respiratório. A faringe já está no outro No sistema. digestório. Tá me enganando. Porque se a gente for observar, eles fazem o mesmo percurso, né? Só que chega uma parte onde onde tem que separar. Onde digamos assim, modo de falar, né? Separar. Mas onde o gás é inserido no nosso organismo, ele vai passar pela laringe, enquanto o alimento não. O alimento ele vai ter que chegar até o nosso estômago. Já o oxigênio, o gás que nós respiramos, precisa chegar até o nosso pulmão. Então, ele percorre outro caminho, certo? Então, na laringe é onde há aí a passagem de gases, né? De substâncias gasosas. Já na faringe, não, certo? Dando continuidade aí, nos alvéolos, é como a gente já tinha falado, é onde ocorre a troca de gases. Temos cerca de 750 milhões de alvéolos, revestidos por uma membrana, e essa membrana é constituída de capilares, tá? Capilares sanguíneos, é onde ocorre a troca de gases. Deixa eu ver o que mais como pontos. Aí temos aí a presença, lógico, das hemácias, que nós já tínhamos falado anteriormente, em capítulos anteriores. Essas hemácias, que são conhecidas também como glóbulos vermelhos, elas se localizam nesses capilares, né, dos alvéolos, e elas realizam aí justamente essa troca.
Ó, elas captam o oxigênio e elas liberam o gás carbônico, tá? Elas captam o oxigênio e elas vão liberando o gás carbônico. Isso se faz em questão de pouco tempo, né? Por exemplo, 1 minuto, cerca de 25 trilhões de hemácias liberam gás carbônico, né? Então, na questão de 1 minuto, isso tudo ocorre na nossa respiração. Apesar da gente achar que é um processo simples, não é um processo tão simples como nós pensamos, né? Alguma coisa? Não, né? Tia, Aí, essa última Pode parte, prosseguir. Oi, Time. essa última parte eu não entendi muito bem. Eu não entendi. Eu que não ouvi agora. Ele disse que na última parte ele não entendeu muito bem. Ah, das hemácias? Sim. Então, mas tu vai entender já melhor. Deixa só a Maiane começar aí a leitura. Aí qualquer coisa a gente interrompe, aí eu explico, tá bom? Vai, Maiane, bem rapidinho. Página 158 ou 57 ainda? 157, pode começar a partir do segundo parágrafo. Os alvéolos atuam na troca de gases. Uma parte do oxigênio que chega aos alvéolos passa para o sangue, distribuindo-se pelas células do corpo, ao mesmo tempo que os alvéolos recebem o gás carbônico no sangue. Através dos alvéolos, há a troca dos gases respiratórios. O oxigênio passa do pulmão para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os pulmões. Como as hemácias globos vermelhos se localizam nas capilares dos alvéolos, à medida que captam o oxigênio, vão liberando o gás Carbônico. carbônico que fica nos alvéolos. Isso faz que, em 1 minuto, cerca de 25 trilhões de hemácias liberem o gás carbônico, ao mesmo tempo que recebem o oxigênio. Esse transporte é feito graças a uma proteína chamada hemoglobina, Globina. presente nas hemácias. Tia, aí tá querendo dizer que uma parte do gás carbônico é levada para o sangue e meio que dada às hemácias. As hemácias são encontradas no sangue. Elas estão no sangue, nós estudamos já sobre elas, né? As hemácias, elas se localizam na nossa corrente sanguínea, né? Elas fazem parte do tecido sanguíneo, tá? Então, o que é que acontece? Elas fazem o seguinte papel, elas absorvem o oxigênio, à medida que elas vão absorvendo o oxigênio, elas vão liberando o gás carbônico, tá? Vão fazendo a troca, justamente a troca de gases. Absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, tá? As hemácias que fazem isso também? Isso. Elas ajudam nesse processo, elas realizam esse processo. O gás carbônico chega lá e elas liberam o oxigênio? O gás carbônico contido na nossa corrente sanguínea. Ó, por exemplo, quando nós respiramos o gás oxigênio, o oxigênio que entra nas nossas narinas, nas nossas cavidades nasais, ele percorre a nossa corrente sanguínea. Entendeu? O oxigênio e o gás carbônico, eles penetram na nossa corrente sanguínea também. Por isso que as hemácias fazem esse papel. Elas absorvem o oxigênio, e à medida que elas vão absorvendo o oxigênio, elas vão liberando o gás carbônico. Então, no nosso sangue é tanta circulação de oxigênio como gás carbônico. Isso. Tá? Por isso que ele fala o papel das hemácias, porque as hemácias faz parte do nosso tecido sanguíneo, né? Nós já havíamos falado sobre isso aí anteriormente. Então, o que é que acontece? Elas fazem esse papel, elas acabam absorvendo o oxigênio, e durante o percurso aí, porque o nosso sangue ele está em constante movimentação dentro do nosso corpo, né? Durante esse percurso, acaba liberando o gás carbônico. À medida que vai absorvendo o oxigênio, vai liberando o gás carbônico, certo? Certo ou não? Certo, elas vão absorvendo o oxigênio e ao mesmo tempo liberando gás carbônico. Entendi. Continua, Maiane, abaixo da gravura.
É importante observar que cada inspiração, os alvéolos se enchem de oxigênio e a cada expiração, as hemácias liberam gás carbônico para os alvéolos e destes para fora do corpo. Lembre-se de que todo esse processo de troca gasosa é realizado pelos vários órgãos do sistema respiratório. Tia, tudo isso dentro dos pulmões, né, tia? Isso. Já Aí nós... sabemos. Ui, desculpa, pode continuar. Eu acho que quiser falar, pode falar. Não, só ia comentar mais uma vez os órgãos do sistema respiratório, né? Tudo isso, Taima, acontece dentro dos pulmões. O ar que nós respiramos, ele vai até os nossos pulmões, faz todo esse percurso, tá? Passa pelo nariz, pela faringe, chegando na laringe, vai até a traqueia, da traqueia até os brônquios, e assim chegando até os capilares, e onde há nos alvéolos, onde há a troca aí gasosa. As hemácias contidas na nossa corrente sanguínea ajudam nesse processo de absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico. Continuando, já sabemos que o gás carbônico é liberado para o meio ambiente. Isso gera uma curiosidade: para onde as hemácias conduzem o oxigênio absorvido nos pulmões? Para entendermos isso, precisamos invadir o interior da célula. Dentro da célula, as hemácias liberam oxigênio nos espaços intercelulares, pois o sangue... Observação, só um minutinho. Essa fala é dentro da célula, tá? Lembre-se que quando nós estávamos falando nesse instante das hemácias, o que é que acontecia? Ela absorvia o oxigênio e liberava o gás carbônico. Agora, as hemácias dentro da célula, elas liberam o oxigênio no espaço intercelular, tá? Ou seja, o processo que é desempenhado pela hemácia dentro da célula... Será que existem hemácias dentro das células? As hemácias, elas ajudam aí no processo, elas acabam liberando oxigênio dentro da célula. Certo, Time? Continua, Yane. Por um processo chamado difusão gasosa, o oxigênio entra nas células pela membrana celular e no citoplasma localiza-se um organoide denominado de mitocôndria, responsável pela produção de energia, por meio de respiração celular. Nas mitocôndrias, o oxigênio reage com moléculas de açúcar, chamadas de glicose, absorvidas dos alimentos, liberando água, gás carbônico e energia. Aí oxigênio mais glicose, água mais gás carbônico mais energia. Assim, além de a célula produzir energia para realizar suas atividades vitais, também produz gás carbônico, que é eliminado por ser nocivo à célula, e a água, que participa de inúmeras Reações químicas. Inúmeras reações químicas. Porque Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida, no caso? Não, zero dúvidas. Não, né? A mitocôndria é uma organela contida dentro da célula que realiza o processo de respiração celular. Quando as hemácias acabam liberando aí o oxigênio dentro da célula, esse oxigênio vai reagir com o açúcar, né, que nós chamamos aí de glicose. Observe aí, tem até a gravura, oxigênio mais glicose. Essa glicose, esse açúcar absorvido através dos nossos alimentos, tá? Aí acaba fazendo o quê? Liberando a água, o gás carbônico, mais energia, tá? Tem até a gravurazinha, glicose. Precisamos da glicose, sim. Tia, a glicose é esse pequeno processo que gera energia vital nas células. Isso, a glicose, desculpa. A glicose, ela ajuda neste processo aí de obtenção de produção de energia, tá? Então, quando o oxigênio absorvido aí na célula, ele reage com as moléculas de açúcar, ele é capaz de quê?
de absorver, no caso aí, de absorver não, de liberar a água, o gás carbônico e a energia. Isso dentro da célula. Aí a Yasmin colocou aqui, glicose é fundamental para o sangue? Nós necessitamos de glicose. Então, elas são produzidas dentro da célula e liberadas na corrente sanguínea, né? No nosso corpo. É tanto que, no caso aí, quando nós passamos mal, sim, ou melhor, quando nós não nos alimentamos bem, nós necessitamos de um pouco de glicose, porque a glicose é o que nos permite aí produzir energia. Isso, Yasmin, a glicose ela é absorvida através dos alimentos ingeridos, dos alimentos que nós ingerimos, tá? Aí ela vai até a nossa corrente sanguínea. Ok? Cuida, Maiane. Porque nossa respiração fica ofegante após intenso esforço físico. E qual é a relação entre a respiração que realizamos quase sem perceber e a energia de que necessitamos para funcionar? Quando estamos nos exercitando, nossas células estão em intensa atividade, ou seja, consumindo bastante oxigênio. E, ao mesmo tempo, estamos produzindo aí gás carbônico. O corpo, então, precisa abastecer mais rapidamente, por isso aceleramos o ritmo respiratório. Em ritmo respiratório, isso. Se você observar, esse parágrafo é a resposta das questões de uma das questões que vocês estavam... É dada a questão 2. Né? Justamente, é a resposta de uma das questões. Nossa, que interessante. Página 159, Márcio. Continue, tio. Pode continuar. A respiração e a nutrição caminham juntas no fornecimento destes combustíveis para a célula. Você já deve ter ouvido falar numa condição chamada anemia. Os indivíduos acometidos por esse problema apresentam baixa concentração de hemoglobina, aquela proteína contida nas hemácias. Com isso, o transporte de oxigênio fica comprometido. É por esse motivo que as pessoas com anemia sentem sono, fraqueza e, por vezes, falta de ar. Muitos casos de anemia são decorrentes de uma alimentação deficiente em nutrientes como ferro e algumas vitaminas. No caso aí, neste parágrafo, eu só quis dizer... Tia, as doenças respiratórias mais conhecidas são a asma e a pneumonia, né? Tem asma, tem bronquite. E nós vamos ver até isso daí nos próximos. Nós temos asma brônquica, desculpa. Temos pneumonia, gripes, resfriados, tuberculose, difteria. São doenças que estão relacionadas ao sistema respiratório, tá? Mas só para terminar essa partezinha que a Mariana acabou de ler. Então, o parágrafo aí faz a relação de quê? Da respiração e da nutrição. Diz que os dois, tanto a respiração como a nutrição, caminham juntos como uma espécie de combustível para as nossas células, para a realização das nossas atividades, tá? Então, ele faz essa relação, que a nossa respiração e a nossa alimentação têm uma relação bem próxima, né? Para que o nosso organismo, as nossas células desempenhem bem suas atividades. Alguma coisa? Diga, Taima. Essa última parte eu não entendi muito bem. O que eu estou falando está aí contido no último parágrafo que a Mariana leu, página 159, onde diz que a respiração e a nutrição, elas caminham juntas, ou seja, elas estão bem próximas. Por que elas estão bem próximas? Porque através tanto da respiração como da nutrição, da alimentação, há aí o fornecimento de energia para as nossas células, tá? Para que as nossas células desempenhem melhor o seu papel.
Assim, se você for observar o nosso corpo, para realizar essas atividades, como nós já lemos aí, de correr, andar, nós precisamos ter uma boa alimentação, porque caso contrário, você não vai ter energia. Para até lida também aí a questão da anemia, né? Algumas pessoas, elas apresentam um quadro anêmico, ou seja, elas não têm disposição para fazer uma atividade física, elas se sentem com muita sonolência, né? E isso sentem fraqueza. Deixa eu ver aqui o que mais que vem dizendo. Isso, sente sono, sente fraqueza. Não tem muita disposição. Pessoas que têm anemia, elas não possuem tanta disposição. Isso por quê? Porque elas ficam com, podemos dizer assim, com a imunidade baixa. Quando você não tem uma boa alimentação, acaba que você pode adquirir uma anemia e você não tem disposição para realizar suas atividades necessárias, atividades comuns. Isso acontece porque devido à falta de nutrição no corpo, não é? Isso devido à falta de nutrição no corpo. É por isso que ele fala que a respiração e a nutrição, elas andam juntas, elas caminham juntas. Por quê? Porque uma acaba dependendo da outra. As nossas células só vão ter um bom funcionamento se elas estiverem bem nutridas. Certo? Deu para entender, Taimo? Se ela não estiver nutrida, elas não vão fazer o seu processo, né? Não, se elas não estiverem bem nutridas, elas não vão realizar a sua atividade. Por quê? Porque através da nutrição é que elas conseguem adquirir a energia necessária, né? Por isso que ele fala aí também com relação à anemia. Uma pessoa que tem anemia, ela não tem vontade não tem ânimo para correr, ela sente mais sono, mais fraqueza. Então, para fazer atividades que uma criança, podemos dizer assim, comum faz, ela já não vai ter tanta disposição. Por quê? Porque há falta aí de energia, né? De disposição. E essa energia que ele está falando é justamente através da nutrição. Ela não tem nutrientes para produzir essa energia. Ok? Ok. Elas dependem da nutrição para sobrevivência e funcionamento, né? Até inclusive do nosso corpo. Isso. As nossas células, elas necessitam de serem nutridas. Aí, voltando mais um pouquinho que nós já tínhamos falado lá em cima, com relação à respiração. Dentro das células, as hemácias liberam oxigênio. Esse oxigênio, ele reage com o açúcar, né? Com que nós chamamos de glicose. E reagindo com a glicose, o que é que acontece? Vai haver a liberação de água, de gás carbônico e de energia, que são necessários para o bom funcionamento da célula e do nosso corpo, tá? Então, a nossa respiração e a nossa nutrição, elas são parceiras e elas juntas desempenham aí esse papel tanto da respiração como da produção de energia. Nós necessitamos de energia para realizar as nossas atividades físicas, por exemplo, correr, caminhar, pedalar, enfim. E precisamos da organela mitocôndria. As células todas necessitam de mitocôndrias, né? É tanto que depois nós vamos... Nada. Vai falar. Fala, tá? Eu ia dizer que faltou 1 minuto. Falta 1 minuto? Então deixa eu ler aqui a frequência e vocês vão me falando. Falta. Vocês colocam no chat só quem eu não falar o nome, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Letícia Borges, Maria Clara, Raica, Damile, João Vitor, Maiane, Miguel, Monique, Nara, Gabriel, Nátia, Maria Letícia, Taimon, Maria Luísa, Ashley, Mariana, Pedro Maciel, Caio, Samanta, Márcio, Monique, de novo, eu já tinha colocado, desculpa. José Henrique, Yasmin Albuquerque, Cecília, Ronald e Maria Isabel, que entrou agora, no finalzinho, não merece nem presença, porque entrou agora. Faltou alguém? Pelo menos no meu relógio é 1h40, Ju. O meu relógio. No meu também O tá. meu é 40 O também. meu é 40 também. Tá certo, gente. Olha. O povo expulsando a tia. Vai haver atividade? Coloco disponível lá no ambiente, tá? Você vai colocar no Google Sala, né? Vai ter 163.